Deixa eu compartilhar novamente a tela para gente. Bom, estávamos aí, antes de finalizar a primeira parte, falando sobre aldeia global e como nós a constituímos, certo? Então, uma das correntes que buscam definir a origem da globalização, que por sinal é a mais cotidiana, remete ao fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim. Porém, existem outros cientistas, outros teóricos, que preferem indicar o início da globalização durante o processo das grandes navegações, processo em que o mundo observou o início das relações de interdependência entre diferentes trechos de espaço global. O que significa isso, galera? Olha só, nós aprendemos nós aprendemos lá em fases de desenvolvimento do capitalismo que o mundo nunca mais seria o mesmo a partir do processo das grandes navegações. Observamos isso de uma forma micro, olhando o mapa mundi, e observamos isso de uma forma macro, na medida que o país, que o mundo, que o globo, que o planeta se desenvolveu em virtude das relações que ocorreram em função da mistura das culturas espalhadas pelo mundo com o processo, com o advento das grandes navegações. Embora alguns cientistas acreditem que comece aí o processo de globalização, outros tantos vão dizer que a globalização ela começa lá no finalzinho da Guerra Fria. Né? Por que a Guerra Fria? A Guerra Fria ela polarizou o mundo, politicamente falando, em dois grandes blocos. O bloco capitalista, defendido pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, defendido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou antiga, extinta, finda União Soviética. Ou você estava do lado capitalista, ou você estava do lado socialista. E aí você se pergunta, mas qual a informação correta, Bruno? Então, veja bem, não existe a informação correta. São correntes teóricas. Então, nenhuma questão de prova pode te perguntar quando começou a globalização, a menos que a banca exija o seguinte conhecimento. Segundo, por exemplo, segundo o Eustáquio do Sene, um autor muito importante para o nosso edital, quando começa o processo de globalização? Bom, o Eustáquio do Sene vai dizer que a globalização começa lá no período das grandes navegações. Mas se você estiver falando de William Vicentini, professor doutor da USP, ele já vai dizer para a gente que o processo de globalização, ele de fato se consolida aí no término da Guerra Fria. Mas por que o término da Guerra Fria? Porque justamente quando nós estamos entrando na revolução técnico-científico-informacional. Ou seja, quando as barreiras físicas elas se reduzem em função da tecnologia das telecomunicações. De fato, a consolidação da atual condição da globalização foi sendo gradativamente apresentada conforme as tecnologias que foram vinculadas aos processos de telecomunicações e também de transporte. Tecnologias essas que são derivadas da Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira, culminando na Revolução Técnico-Científico informacional, que é a qual nós estamos vivenciando agora, que é a qual nós estamos passando agora, que é a qual permite que, nesse momento, nós podemos aí estar trocando ideias, utilizando a internet, utilizando o computador, talvez para você, nesse momento, utilizando o seu celular, deitado na sua cama, no seu quarto, debaixo do seu cobertor, com todo o conforto, talvez comendo um biscoitinho, tomando um chocolate quente. Tudo isso é possível, gente, em função da tecnologia. Então é óbvio que as opiniões vão divergir sobre o assunto. Uns vão falar que essa tecnologia toda ela ocorre aqui na terceira fase do capitalismo, não é? E outros vão falar que o processo todo se dá, iniciando pelo menos, lá no processo das grandes navegações. Mas pensa comigo, se hoje nós temos um trem que trafega 500 km por hora, que é um trem-bala, isso só foi possível porque lá atrás alguém colocou carvão no maquinário para poder movimentar uma máquina como essa. O trem-bala, ele não nasce do nada. Alguém fechou o olho e imaginou, agora eu quero um trem que trafegue a uma velocidade absurda. Estalou os dedos e se formou. Não!
Tudo tem um pontapé inicial. Em se tratando de tecnologia, é um processo constante de evolução da raça humana. O que hoje nós estamos vivenciando e experimentando, os seus pais há 30 anos atrás, aliás, eu hoje com 42, não imaginava com 10, 15 anos que hoje estaria utilizando um computador para dar aula. Eu digo para vocês que eu me lembro de um professor de ensino médio chamado Sérgio. Eu localizei ele recentemente, ele está dando aula na Estácio, da aula de programação. Eu me lembro, eu nunca mais vou esquecer desse dia, em que ele falava assim, gente, o meu sonho de consumo, ele como um professor da área de informática, tá? O meu sonho de consumo é chegar para dar aula e não utilizar um diário impresso, como esse que os professores fazem, as chamadas em sala de aula com vocês. Em escola, né? Cursinho não tem essa dinâmica. Ele falava assim, o meu sonho de consumo é ter um computador portátil que um dia vai existir, na qual eu possa integrar tudo ligado numa mega rede. Olha aí, não tinha essa internet do jeito que era hoje. Onde eu possa estar com ele todo interligado em uma rede e não dependa fisicamente de papel. Esse era o sonho de consumo dele há alguns anos atrás. Eu não vou falar para não detonar a minha idade. Mas eu acabei de falar agora, né? 42, já joguei para a vala. Então, o que acontece? Eu estou falando de 30 anos atrás. Gente, há 30 anos atrás não é nada. Na escala temporal, e eu não digo do Brasil, mas eu digo de um processo de evolução tecnológico e científico do planeta, do globo terrestre. Não se imaginava isso. Mas o que tem hoje teve um pressuposto lá atrás. A internet ela existe e nós a utilizamos porque em um dado momento os Estados Unidos espionavam outros países e tinha medo de ser espionado por outros países, principalmente os soviéticos. E aí, numa tentativa de se criar uma forma de comunicação abrangente, porém, acima de tudo, segura, nasce a internet. O www vem depois. O World Wide Web vem depois, com objetivo comercial, porque afinal de contas, nós vivemos em um mundo capitalista. Nós temos 3 países, Cuba, Laos e Vietnã, que são socialistas. Eu estou excetuando a Venezuela, porque aquilo dali não é uma economia socialista, é uma ideologia distorcida. Nós temos um mundo capitalista. E, como tal, a visão do capitalismo que nós vimos nas nossas aulas passadas é justamente de enriquecer, de se criar, de se aumentar o capital pessoal, o capital de cada país. Não dá para a gente fugir disso, jovens. Não tenham em mente que as tecnologias que nós temos, elas existem para fazer você feliz, para te manter no seu edredom quentinho assistindo essa aula. Não, as tecnologias existem para que possa trazer riqueza para as sociedades. Este é o objetivo. A globalização, ela acaba tornando-se, mesmo que de forma intrínseca, uma ferramenta para se chegar a algum lugar através do capital. Olha lá, a internacionalização da economia é nítida na integração dos mercados internacionais, por meio das bolsas de valores, do mercado financeiro, incentivado por instituições como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, além do Banco Mundial. Gente, o FMI, ele é um banco que foi criado para emprestar dinheiro para países que inicialmente estavam arrasados nos pós-guerras, nas guerras que tiveram ao longo do planeta. E eu não estou falando somente de guerra, uma guerra em escala planetária, Primeira, Segunda Guerra Mundial, mas também para conflitos armados entre um país e outro. O Brasil, diga-se de passagem, já pegou dinheiro com o FMI. E no passado, quando não tínhamos dinheiro, nós pagávamos apenas os juros ou dávamos um calote gigantesco no FMI, o que gerou a famosa dívida externa do Brasil, que vocês aprenderam. A dívida externa, ela foi paga no governo do ex-presidente Lula. Porém, esse dinheiro não foi em virtude do governo e do mandato de Lula, mas sim em virtude do governo e do mandato de Fernando Henrique Cardoso, que muda a moeda do país para o real, permitindo com que nós pudéssemos, na nossa economia, ter um acréscimo de valores. Então, teve esse acréscimo, teve acúmulo, e o Lula conseguiu pagar
a dívida externa, o que garantiu a ele o quê? Um segundo mandato, o que garantiu depois ao Partido dos Trabalhadores a permanência da presidência da República na visão da Dilma, só sendo quebrado esse paradigma no momento em que ela sai pelo processo de impeachment, que vem o seu sucessor, que é o Temer, que era de outro partido, que é o PMDB, e posteriormente nas eleições diretas, quando será eleito o Jair Bolsonaro, que é onde nós nos encontramos hoje, politicamente falando. Então, o Brasil passou muito tempo com a sua dívida externa. Dinheiro esse que foi pego com o FMI. Dívida externa essa que, no passado, também tem uma responsabilidade muito grande no período militar. Quando termina o regime militar no Brasil, nós estávamos com os nossos cofres simplesmente baixos demais. Não digo que falidos, porém com um capital muito baixo. Os militares deixaram quase que 9 bilhões de rombo na economia brasileira. Né? Isso são dados, Né? A gente aqui não está aqui com o objetivo de legislar sobre partido A ou B, e muito menos dizer que está certo ou que está errado, mas contar a história do jeito que ela é. Né? Se quem tem culpa ou não, não nos cabe esse mérito. Então, aí o nosso FMI, muito importante, por sinal. Olha uma chargezinha interessante, né? Olha aí, PONG. Gente, o que é isso? É o início da globalização. Nada mais, nada menos do que o McDonald's. A gente tem um filme que eu vou passar depois para vocês lá no nosso grupo, porque eu não me recordo agora do nome, que conta a história do dono do McDonald's. Conta a história do McDonald's. É fantástico. É fantástico. É bom que vocês assistam para que vocês possam ter uma ideia do que é o capitalismo. E principalmente, galera, que é um jargão técnico que vem depois, que é o capitalismo selvagem. Além desse filme que eu vou indicar para vocês verem no meio da semana, para entender o que é o capitalismo americano, eu vou indicar mais 2 filmes. Um é o Fique Rico ou Morra Tentando, com 50 Cent, que é o cantor de rap americano. E o outro é um filme policial. E o outro é um filme de comédia chamado Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que mostra bastante essa relação do indivíduo americano com o capital. E por que o indivíduo americano? Porque é o país mais capitalista do mundo. Olha só, aspectos negativos da globalização. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Vamos começar pelas ruins. Primeiro, galera, desigualdade social. A desigualdade social é um problema muito sério. Nós temos muito isso no país. Aliás, uma das coisas importantes que vale a pena a gente lembrar é o seguinte: não é essa pandemia que está ceifando tantas vidas no nosso país. É a desigualdade social. Por quê? Porque muitas pessoas têm condições de estarem dentro de casa. Conseguem manter os seus empregos trabalhando home office, que bom. Mas e aqueles que são autônomos? E hoje nós temos uma população brasileira muito atuante no setor terciário da economia, que é justamente onde estão os autônomos. É aquele camarada que com 50 anos perde o emprego numa multinacional e tinha uma condição muito boa de vida, mas devido à sua idade ele não consegue realocação no mercado de trabalho e ele parte para o mercado informal. E que mercado informal é esse que eu estou falando? Exemplo, um Uber, cujo dinheiro ganho ali, o governo não vê absolutamente nada. O que se paga de imposto é muito pouco. E aí? Ou então o camarada não monta um Uber, mas vai fazer o quê? Montar uma barraca de cachorro-quente para ganhar o dinheiro dele honestamente, mas dentro de um país onde não privilegia, por exemplo, pessoas mais velhas e mais experientes. Então, é isso que está matando as pessoas no nosso país, a desigualdade social. Também gerou muito desemprego, poluição. Por que poluição? Porque tudo que se produz tende a gerar poluição, tende a degradar o meio ambiente. Ou vocês acham que é muito simples ir para o shopping todo final de semana e comprar roupas de forma desregrada só porque você tem um bom emprego e tem um bom salário? Uma única calça jeans gasta aproximadamente 700 litros de água para ficar pronta. Se você não precisa, para que comprar uma calça jeans todo final de semana? A globalização também traz uma exploração muito grande por parte da população.
explora mesmo, fortalece grandes potências, empresas que se juntam com outras e diminuem outras empresas pequenas no mercado, levando elas à falência, guerras por causa de posse, querer ter cada vez mais, imposições políticas, protecionismo, eu protejo o meu mercado interno, só vai conseguir comprar comigo. Olha quanta coisa que ocorre nesse processo. Então, existem muitos aspectos negativos também que são carregados durante o processo de globalização. E agora vamos ver alguns aspectos positivos, mas não vamos abrir o leque para uma economia mundial, vamos olhar para dentro do nosso país. Olha, maior abertura do mercado. Lembra quando eu falei para vocês que há 30, 40, 50 anos atrás nós não tínhamos a penetrabilidade no mercado interno brasileiro de tantos produtos importantes? Tá aí. Segundo, maior concorrência, melhores preços. Você tem mais pessoas produzindo, mais no sentido de má, de ruim, mais a quantidade, muito mais produtores, inclusive produtores rurais. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo de ruim atualmente no nosso país. Porém, quando o governo dá um incentivo, nas suas tentativas, às vezes até falidas, de reforma agrária, o que acontece? Nós temos um produtor rural a mais produzindo alguma coisa que vai chegar até a sua mesa. Desenvolvimento de comunicações, transportes, inclusive isso se configura pelo que nós estamos falando e fazendo agora. Avanço científico e tecnológico, crescimento industrial, aumento da oferta de produtos, que está intimamente ligado com a maior concorrência e melhores preços. Tudo isso são aspectos positivos da globalização. E com isso, turma, nós vamos entendendo e encerrando aí o nosso conteúdo sobre globalização, onde nós vamos consolidar esses conhecimentos com a lista de exercícios, que ainda não está pronta, mas estarei liberando para vocês aí até terça-feira no máximo, para que dê tempo de vocês fazerem a lista de exercícios. E na nossa próxima aula, a gente vem corrigindo e comentando questão por questão, falando sobre esse processo de globalização, que é de suma importância, porque ele é bastante cobrado, ele tem um nível de penetrabilidade no nosso concurso, tanto no Enem quanto na UERJ, que é muito grande. É importante que estejamos alinhavados com esse conteúdo, ciente de que com certeza ele será cobrado na nossa prova, e, acima de tudo, estaremos muito bem preparados, ok? Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e queria que vocês compartilhassem comigo, que vocês liberassem o áudio e me perguntassem, ou tecessem algum comentário. Gostaria de saber se esse formato de aula está confortável para vocês, se vocês estão conseguindo compreender dentro dessa dinâmica, porque, querendo ou não, essa distância que nós temos uns dos outros é muito ruim. Dentro de sala de aula, eu tenho certeza de que essa aula estaria fluindo muito mais, com muito mais conteúdo. Mas aqui, nós vamos nos adaptando dessa maneira. Então, gostaria, por gentileza, que vocês liberassem o microfone e trocassem comigo, me dissessem se está bom, se está agradável, se está tranquilo, o que pode ser feito para ser melhorado. A gente precisa ser humilde para isso, tá bom? E se ninguém entendeu alguma coisa, fale agora. Ou fale depois, quando chegar a dúvida. Vamos lá. Esse tipo de aula eu gosto. Show, Rafa. Deu para entender? Deu para compreender tudo direitinho? Deu sim. Beleza. Maísa, Samira, Lucas, Arthur, Davi, Railane, conseguiram compreender tudo direitinho? Deu sim, professor. Tranquilo. Beleza. Mais alguém aí, galera? Suave? Então tá bom, queridos. Obrigado aí, tá bom? A aula estará gravada. Estarei enviando daqui a pouquinho para a Dayana, para que ela possa disponibilizar para vocês, tá bom? Opa, tem uma dúvida aqui. Calma aí. Vamos lá. Pergunta do Davi. Calma aí. Um avião que é feito de diversas peças de vários cantos do mundo seria um objeto globalizado? Com certeza, Davi. Esse processo de globalização, inclusive, se justifica até na montagem de peças de um avião. Nós também temos um conceito atrelado da nova DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Nós sabemos que nem todos os produtos de uma mesma fonte, de um mesmo aparelho, por exemplo, nem todos os componentes são montados no mesmo lugar. Por exemplo, recentemente, eu estava dando uma observada no meu celular e percebi que o carregador vem do Vietnã, sendo que o meu celular é uma marca sul-coreana. Então, olha que coisa interessante. Isso é a nova Divisão Internacional do Trabalho. Nem tudo é feito num único local, não é isso?
Ou seja, o carregador ficou mais barato para a Samsung comprar do Vietnã do que mandar fazer do Brasil, dos Estados Unidos, por exemplo, cuja tecnologia seria alta, porém com preço muito mais caro. Ou seja, eles têm a mesma tecnologia, eles têm a mesma qualidade, porém pagam mais barato. Isso só ocorre, só aconteceu em função do processo de globalização, que é justamente essa redução das barreiras físicas. Isso permitiu com que esses fabricantes, por exemplo, acessassem essa tecnologia de diversas fontes diferentes. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Tranquilo então, meus queridos. Então, muito obrigado mais uma vez. Tenham uma boa noite. Vão lá rapidinho, se precisam estar no banheiro rapidinho, beber água, que eu acho que vocês vão ter aula de física agora com o professor. Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.